Olá, eu me chamo Fabrício Basílio e venho aqui falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento do longa-metragem Sanha. O Sanha é o meu primeiro projeto de longa-metragem e ele foi contemplado no edital da SESEC, via Lei Paulo Gustavo, no edital de desenvolvimento de projeto. Ao final aqui da realização das etapas previstas no edital, eu farei a entrega de um roteiro de longa-metragem desenvolvido sobre esse projeto. Eu vim aqui falar um pouco sobre algumas etapas do projeto, como o projeto se desenvolveu e como nesse passar de tempo de realização a gente chegou aí a um resultado que eu considero satisfatório no que tange a produção de um roteiro de longa-metragem. Primeiro de tudo, eu vou ler para vocês a logline do projeto. Falecida enquanto viajava ao Rio de Janeiro, uma fantasma busca 50 anos depois descobrir o que aconteceu com seu filho, que sofreu um acidente na construção da ponte Rio-Niterói. Então, o Sanha ele parte desse pressuposto que é conjugar a ditadura militar a relações de trabalho. Bom, então estamos em 1971, no auge da ditadura militar, no momento em que existiam propagandas como ninguém segura esse país, né? Brasil, país do futuro, e ao mesmo tempo a gente tem aí uma obra, como a gente vai ver mais na frente, que eu vou falar um pouco sobre isso, uma grande obra como é a Ponte Rio-Niterói e que possui aí em sua história, né, uma ideia de que possam ter acontecido muitos acidentes durante a sua construção. Bom, então nós estamos em 1971, no interior de Alagoas, e Antônia, que é a nossa protagonista, que é então uma idosa solitária, costureira, ela recebe um telegrama aí não identificado, qual fala-se que o filho dela sofreu um acidente durante a construção da ponte Rio-Niterói. E aí, Antônia, mesmo sem ter condições materiais, financeiras, ela parte para o Rio de Janeiro em busca desse filho. Porém, durante esse trajeto ainda em Alagoas, a personagem vai sofrendo aí com esse problema de saúde dela, e ela acaba falecendo antes mesmo de sair do estado de Alagoas, falecendo em frente a uma escolinha. Então, o ponto de virada da narrativa é que Antônia se transforma em uma fantasma. Porém, nessa escola também tem Dininha, uma criança capaz de enxergar fantasmas e que vai então ensinar a Antônia a ler e escrever. Só que a própria Dininha vai ser vista como uma menina maluca, né, por conversar com uma pessoa que teoricamente não existe, né, no caso o fantasma de Antônia, e ela acaba sendo expulsa da escola. E ali, após isso, Antônia fica por 50 anos, até que um dia surge então um boi sobrenatural. E aqui eu estou apropriando esse boi como uma forma de uma ferramenta para ajudar Antônia a realmente construir a sua trajetória e realmente chegar até seu filho. Então, Antônia e Dininha se encontram por intermédio do boi. Então, Dininha vem para o Rio de Janeiro e vai passar aí por percalços e peripécias reais e sobrenaturais, no sentido de finalmente descobrir onde está esse José dos Santos Nascimento. Bom, então uma outra questão importante para o filme são as referências. Aqui, em primeira instância, eu penso muito em filmes que vão tratar a ideia do road movie, né? Sanha é um road movie, e de como esses personagens vão atravessando territórios em busca de algum objetivo. Em seguida, acho que tem uma referências estéticas a partir de Mal dos Trópicos e a Ghost Story. Como pensar o fantasma e de como pensar, por exemplo, um fantasma preso a um espaço, confinado ao espaço, como acontece, por exemplo, em Ghost Story. Ainda pensando em relações de trabalho, eu penso muito em A Queda, filme do Rui Guerra, né? Eu acho que é interessante a gente pensar o quanto o tema da ditadura é tratado com recorrência no cinema brasileiro, mas que normalmente a gente está pensando aí numa certa elite intelectual, ou
uma elite financeira, de como sofreu com essas questões da ditadura, enquanto Sanha, ela vai muito ali para o chão da fábrica, né? Sanha está tratando desses trabalhadores braçais, que não necessariamente se rebelaram contra a ditadura diretamente, mas que sofreram diretamente os impactos da ditadura, a partir, por exemplo, das relações de trabalho. E por último, eu queria pensar como uma referência ao filme Poesia, do Lee Chang-dong, que é para pensar um pouco como a gente tem uma personagem que é a Antônia, que é analfabeta, mas que a partir do momento se torna fantasma e que aprende a ler e escrever, começa a escrever a sua própria história nas paredes da escola. No âmbito de público-alvo, eu entendo assim, que existe um lugar universal para o filme, no sentido que eu entendo que é um filme de classificação livre, que é um filme assim endereçado também principalmente a interessados no cinema fantástico, em relações de trabalhistas no Brasil, na história das relações de trabalho no Brasil, em processos de imigração dentro do Brasil e também, por último, pensando em processos de envelhecimento humano no Brasil. Acho que a Antônia é uma idosa, é uma protagonista idosa e que passa por dilemas de como é ser idoso no Brasil na década de 70. Bom, dito isso, eu acho que é importante também pontuar algumas questões, alguns temas que são motriz da narrativa do filme. Um primeiro tema que eu acho interessante pensar é o analfabetismo no Brasil. Então, na década de 70, estimava-se que 30% da população brasileira era composta por analfabetos. Então, se no começo da narrativa a Antônia ela precisa contratar uma leitora de cartas para ler o telegrama, após a morte, ela então, habitando essa escola, ela aprende a ler e escrever. E a partir de ler e escrever, ela também começa a contar a sua história, registrar essa história como fantasma nas paredes dessa escola abandonada. A ditadura militar também é um tema muito forte para esse projeto, que eu acho que um ponto a se ressaltar é em relação à quantidade de mortes que estima ter acontecido na construção da Ponte Rio-Niterói. E é muito importante pontuar também que nesse momento o Brasil é conhecido mundialmente como o país campeão mundial de acidentes de trabalho. Por último, eu acho que o outro tema motriz do filme é o realismo maravilhoso, como um gênero literário aí. É muito forte na América Latina, se a gente pensa em autores como Gabriel Garcia Marques e Juan Rulfo, em que a gente propõe, como esses autores vão propor, uma ideia de racionalizar, de naturalizar o sobrenatural dentro de um cotidiano, dentro de uma ideia de um real natural. Numa ótica de historicizar uma ideia de mito, de lenda, de sobrenatural dentro de um momento histórico do Brasil. E contar uma história do Brasil em que o sobrenatural faça parte e que a história seja contada a partir desse olhar sobrenatural. Então, esse é um tema importante para a gente e que a gente tentou desenvolver no projeto. Por último, eu queria falar um pouco das locações do filme. Então, a gente também fez uma pesquisa de locações, tanto no Rio de Janeiro quanto em Alagoas. E aí, primeiramente, pensando que em Alagoas a narrativa se passa essencialmente em 1971, mas que esse espaço da escola que se torna abandonado durante 50 anos. Então, durante essa pesquisa, a gente visitou 8 cidades do interior de Alagoas, desde Arapiraca, Campo Grande, Piranhas, passando por Giraldo Ponciano, enfim, a gente fez uma pesquisa extensa por cidades do interior, por vilarejos, por construções antigas nesses espaços, para também fazer um contraponto com isso com o Rio de Janeiro contemporâneo, pensando então como locações importantes para a gente a Biblioteca Nacional, pensando também em outro espaço importante para a gente que é a Ponta da Areia aqui em Niterói, que é onde tem uma vila de pescadores e que essa vila de pescadores tem um porto em que dá de frente ali para a ponte e a gente queria muito usar esse espaço como locação. E pensando também a própria Ponte Rio-Niterói, né, como um cartão postal dessa região da Baía de Guanabara, mas ao mesmo tempo nós gostaríamos de tratar essa Ponte Rio-Niterói
pelo um olhar insólito, pela forma como essa construção grandiosa pode e guardou uma história do Brasil e uma história do Brasil no qual trabalhadores morreram. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei aqui um pouco do processo de criação, de elementos que permearam a criação do roteiro do Sanha. Esse vídeo vai estar disponível aí nas redes sociais do projeto e também vamos estar divulgando outras ações do projeto nas nossas redes sociais. Então peço aí para vocês acompanharem e eu agradeço muito a quem chegou até aqui. Um abraço.